Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. Essa semana tivemos a notícia de que o CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, prorrogou os convênios 100, que é de 1997, e os 52, que é de 1991, até 31 de março de 2021. A vigência de ambos iria finalizar agora no dia 30 de dezembro e eles já tinham sido prorrogados em abril deste ano. Historicamente, esses convênios, desde que foram criados, eles são renovados por períodos aí muito próximos a um ano, mas as últimas renovações têm sido por prazos menores. Ambos os convênios eles estão relacionados à redução na base de cálculo do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um dos impostos que fazem parte da nossa grande carga tributária e cuja arrecadação é direcionada inteiramente para o orçamento dos estados, não sendo repassada ao governo. Para muitos estados, a receita advinda do ICMS é uma das principais fontes de arrecadação. Ou seja, não é uma tarefa fácil conseguir essa renovação dos convênios, porque a votação ela precisa ser unânime. E agora, nessa última, que foi no dia 29, dos 27 secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal que participaram da votação, a princípio apenas os representantes do Sergipe e Ceará foram contra a renovação. E o que determinam estes convênios e qual que é a importância para o agro? Você sabe me dizer? Não? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, junte-se a nós. Deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário, ele é sempre muito bem-vindo. Vem comigo aqui que eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre este tema que é super relevante ao nosso setor. O convênio 100 ele estabelece a redução em até 60% da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de diferentes insumos agropecuários. E quais insumos seriam estes? Quando a gente lê lá no convênio, estão descritos todos eles, que estão divididos em 17 categorias, que vão desde os defensivos agrícolas, como inseticidas, fungicidas, herbicidas, os desfolhantes, dessecantes. Tem também vacinas, medicamentos, passando por rações animais, calcário, gesso, sementes, mudas de plantas, torta de filtro, bagaço de cana, entre muitos outros. Ou seja, quando relembramos o conceito de cadeia agroindustrial, que vai desde os segmentos dos insumos, para a agropecuária, passando aí pela própria produção agropecuária, depois o processamento desses produtos e serviços de comercialização, transporte, até o consumidor final ou para a exportação. A parte dos insumos é o que está lá no início dessa cadeia, no que a gente chama, comumente aqui no nosso mercado de antes da porteira. Já o convênio 52, ele reduz a base de cálculo de ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos agroindustriais. Tem uma listinha lá, o anexo 1, que está totalmente descrito todos os itens que fazem parte desse convênio. E agora falando sobre o convênio 100, vocês sabem qual contexto que ele surgiu? Como eu sempre falo, para entendermos uma situação, precisamos assistir a um filme e não apenas contemplar uma foto. Então eu resgatei aqui uma matéria feita em maio de 2019 na revista Agroanálises da FGV, onde o Renato Conchon, que é o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, ele comenta aí sobre o surgimento deste convênio. Então destaquei aqui a seguinte parte para ler para vocês. Abre aspas. Em 94, o recém-criado Plano Real tinha como objetivo estabilizar a moeda brasileira por meio da valorização cambial e da política monetária de elevação, com a elevação das taxas de juros. Entretanto, os recorrentes déficits da balança comercial brasileira desequilibravam aí as contas nacionais. Então, em 96, 2 anos depois do Plano Real, foi aprovada a Lei Candir, que é a Lei Complementar número 87 de 96, que promoveu a exportação de produtos brasileiros. No entanto, a criação dessa lei não foi suficiente para garantir a geração de superávites, visto que os custos de produção da agropecuária eram muito altos na época. Então, na sequência, foi aprovado então o convênio ICMS 100 em 97,
que reduziu os custos com insumos, promovendo a produção e a exportação dos produtos do agro. Fecha aspas. Ou seja, pessoal, para que o agro pudesse, se tornar referência mundial na produção agropecuária, iniciativas como essas foram fundamentais, assim como tantas outras, para apoiar o desenvolvimento do setor. No entanto, não foram apenas o setor, que acabou se beneficiando, porque se o alimento chegou à mesa de muitos a preços acessíveis, foi justamente em razão desta redução tributária. Mas esse assunto está longe de estar pacificado, porque paralelamente a essa decisão de prorrogação do convênio 100 e do 52, está ocorrendo a votação pelo STF da ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL em 2016, que pede a derrubada da isenção fiscal sobre o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e sobre parte do convênio 100 que trata dos agrotóxicos. O ministro Edson Fachin, que é o relator do processo, já apresentou o seu voto contra a manutenção das isenções. Os demais ministros eles terão até o dia 10 de novembro para votarem. Enfim, quando falamos em tributação, sabemos que esse é um assunto extremamente complexo e que, além destes fatos isolados, temos também toda a discussão acerca da reforma tributária. Por isso, pessoal, que é importante termos aí a clareza de que qualquer alteração nos tributos afeta direta ou indiretamente, de forma positiva ou negativa, não apenas o produtor, mas a todos nós, consumidores, que podemos sentir o impacto nos preços em decorrência de mudanças, que podem afetar aí o custo de produção. Então aqui a gente também resgata o conceito de que o preço ele é formado, sim, por muita influência de oferta e demanda, os aspectos fundamentais que influenciam aí na formação do preço, mas a carga tributária também tem um fator predominante com relação a isso. Então, todo esse arcabouço é importante que a gente acompanhe, não só os fatores aí que motivam a valorização, toda essa arrancada que teve aí nos preços das commodities, mas também todos esses assuntos que ocorrem aí de forma paralela. Tá legal? Então, espero ter esclarecido um pouco sobre esse tema que é importante para todos nós. Caso queiram saber mais sobre esse tema ou assuntos relacionados, deixem seus comentários aqui e também fiquem à vontade para enviar aí as suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos, ok? Então, nos vemos na próxima semana. Uma ótima semana para todos vocês. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!